Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Como essa parábola sugere, né? Um banquete, uma ceia. Quem aqui que não gosta de uma boa refeição na casa de um amigo? Melhor ainda se seu amigo for um bom cozinheiro, né? Você não perde por nada. Faz parte das culturas esse hábito de celebrar a amizade junto a uma ocasião especial, estando todos à mesa para comer juntos. E no texto que nós lemos, nessa parábola, melhor, antes da parábola, está acontecendo exatamente isso. Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu muito importante e poderoso. E essa refeição era especial porque ela acontecia no sábado. E o judeu guardava o sábado. E isso indicava então que tudo tinha sido preparado com antecedência. Estavam várias pessoas no local, inclusive os inimigos de Jesus, que poderiam ali fazer acusações formais contra ele. E durante esse período, nesse banquete, Jesus cura uma pessoa, ele profere uma parábola quando repara na maneira como os convidados chegam e vão ocupando os lugares mais importantes. E enquanto Jesus falava, interagia, alguém, talvez tentando puxar assunto, ou tentando conversar com Jesus, fala bem piedosamente, lá no versículo 15 o seguinte: Feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Alguém fala isso. É uma frase bonita, não é mesmo? Mas será que essa pessoa que falou sabia da profundidade daquilo que estava dizendo? Ou será que essa pessoa foi realmente sincera? E eu quero atentar com você nesse detalhe, porque foi a partir dessa frase que surge a parábola da grande ceia. Jesus começa a contar uma história a partir dessa frase. E essa parábola, ela fala de alguém que deu um grande banquete, almoço ou jantar, mas algo grande. E que na hora que foi servido, estava tudo pronto, aqueles que tinham sido convidados não compareceram, não vieram. Então, diante de toda aquela comida posta à mesa, essa pessoa convida os mendigos, os pobres, os miseráveis que estavam na rua e enche a sua casa destes novos convidados. Essa parábola, ela é um desafio para aquela pessoa, um desafio à sinceridade daquela pessoa que proferiu aquela frase no versículo 15, lembra? Feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Será que quando chegasse o momento crítico de decidir pelo reino de Deus, essa pessoa que falou essa frase aceitaria o convite da salvação? Ou ela estaria ocupada em muitos afazeres e daria desculpas? A questão é que as perguntas que essa parábola levantam ainda hoje, estão ainda hoje entre nós. E eu quero junto com você verificar 3 lições dessa parábola para as nossas vidas e entender quais são os desafios que nos são colocados diante dessa parábola. Quais lições nós podemos aprender desta parábola para a nossa vida? A primeira lição da parábola da grande ceia é a seguinte: esta parábola, ela nos ensina a respeito do convite de Deus. Ela nos ensina sobre o convite de Deus. Geralmente, quando a gente é convidado para almoçar na casa de alguém, isso é feito com alguma antecedência, correto? Porque primeiro a pessoa que está oferecendo a refeição, ela tem que preparar a refeição, ela tem que ter tempo para preparar. Segundo, porque você precisa reservar um espaço na sua agenda
para ver se você pode comparecer. E aí no dia combinado, na hora combinada, você vai até a casa dessa pessoa e come. E é assim que funciona a sociedade. A parábola da grande ceia é basicamente esse tipo de situação. Só que um evento maior, com mais gente e com alguns detalhes culturais importantes. Olha o que diz o versículo 16. Diz assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Então, um homem ia dar um grande banquete, convidou muitas pessoas, e de início os convidados aceitaram o convite. Mas quando o banquete estava pronto, o servo daquele homem foi enviado para falar: ó, está pronto. E esse ponto é importante porque o aviso que estava pronto, ele era encarado como um segundo convite para o banquete. Numa época em que as pessoas não tinham relógio, considerando também que um banquete levava certo tempo para preparar, era comum naquela época um convite duplo. Um convite duplo. Então, tem até um famoso comentário rabínico dos livros do Antigo Testamento, o Midrash, que dizia que nenhum judeu iria a um banquete se não fosse convidado 2 vezes. Isso acontecia por questões práticas. O primeiro convite era para confirmar a presença da pessoa. Então ia lá: ó, eu vou dar um banquete. Você vai? O sujeito: vou. Então, para saber se ele ia e para saber quantas pessoas iam ter para preparar esse banquete. Só que daí o convite duplo, porque o segundo convite era para avisar que estava pronto. Numa época que não tinha WhatsApp, que não tinha celular, você tinha que ir até a pessoa dizer: viu, lembra daquele banquete que você falou que foi? Que ia? Ah, lembro. Está pronto. É como a mãe de muitos, né? Está na mesa e está esfriando. Vamos lá? Então, nesse segundo convite, implicava no quê? Na decisão de ir. O sujeito não podia falar: está pronto, deixa eu primeiro fazer alguma coisa. Não, está pronto. Larga tudo o que está fazendo e vai. Então tinha esse aspecto. E de maneira simples e direta, essa parábola nos ensina sobre o convite de Deus para a salvação. Você já percebeu que Deus também faz com o ser humano da mesma forma que é feito nessa parábola? Pense um pouquinho comigo. Deus convida o ser humano para um grande banquete, o banquete da salvação. Aliás, Deus tem feito esse convite há milhares de anos. E Ele ainda continua fazendo hoje. E ainda que você não tenha recebido nenhum convite impresso quando você entrou aqui na entrada do templo, lembre-se que você está convidado também para esse banquete. Todos aqui estão convidados para esse banquete, estão sendo convidados. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui, em diversas igrejas, tem pessoas sendo convidadas para participar desse banquete da salvação. Também nas rádios, na televisão, na internet, na distribuição de folhetos, distribuição de bíblias, no evangelismo pessoal, servos e servas de Deus estão anunciando aos homens o convite do banquete da salvação. Mas tem um detalhe importante, porque assim como nos banquetes da antiguidade a pessoa era convidada 2 vezes, o convite que Deus faz aos homens também tem um aspecto duplo. Porque, em primeiro lugar, você toma ciência do convite. Você fica sabendo que tem um convite para você. Você fica sabendo que existe um Deus. Você começa a olhar ao redor, para a natureza, para o universo que te cerca. Você percebe que existe uma ordem, um equilíbrio, uma lógica, um design inteligente por trás de tudo que nós vemos. E você fala: não, isso aqui não veio de uma explosão. Tem uma mente por trás disso aqui. E você começa então a ler a Bíblia. E você começa a entender claramente ali que Deus criou o ser humano, mas que o ser humano falhou em viver o propósito de Deus. Você vê que o ser humano caiu em desobediência, cedeu o pecado, colhe das consequências desse rompimento com Deus, por meio de sofrimentos, problemas e a própria morte. Mas você aprende também na Bíblia que o amor de Deus foi tão grande que Ele enviou Jesus, e Jesus levou a sua culpa e te ofereceu a salvação. E você então é apresentado ao próprio Jesus, que lhe convida assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. Então o convite está sendo feito a você, está sendo feito a mim, está sendo feito a todo ser humano.
E nós tomamos ciência de que existe esse convite. Mas não adianta só tomar ciência. É necessário, assim como nessa parábola, não apenas ser convidado, mas é necessário ir até o banquete. É necessário tomar uma decisão. E aqui que entra o aspecto duplo do convite de Deus, que Ele faz a nós também, porque num primeiro momento você toma ciência, mas depois você também tem que tomar uma decisão. Como na parábola, o sujeito disse que ia, né? Eu vou lá. O sujeito convidou, né? Você vai? Vou. Aí estava pronto. Ele tinha que de fato ir. Quando Deus apresenta para a gente o convite, nós tomamos ciência, o que Deus quer da gente? Que a gente tome uma decisão. A gente vai ou não nesse banquete? A gente vai participar ou não? E quantas pessoas falham exatamente nesse segundo aspecto? Eu diria que boa parte das pessoas que se aproximam de uma igreja e depois se afastam, falharam nesse segundo aspecto. Porque são pessoas que, convidadas para o banquete da salvação, confirmaram a presença. Disseram inicialmente sim. Elas simpatizaram com o evangelho. Elas gostam das pregações. Elas gostam da música da igreja. Elas acham que Jesus fala coisas bonitas. Mas lá no fundo, essas pessoas não tomaram a decisão de ir ao banquete. Elas não se comprometeram com o Senhor, elas não entregaram suas vidas a Jesus. E aí entra a incoerência, porque de que adianta você ficar feliz de ter sido convidado para um banquete, se você efetivamente não participa desse banquete? Você já viu alguém feliz de ter sido convidado para comer na casa de alguém? Aí você pergunta, você foi? Não. Mas por que você está feliz então? Porque a felicidade está não apenas ser convidado, mas ir lá comer. Portanto, a pergunta que Jesus faz para nós todos aqui é a seguinte: qual que é a sua situação? Porque você também foi convidado para esse banquete. Eu tenho certeza que você foi e você está sendo hoje de novo. Mas você já decidiu sobre isso? Você já decidiu se de fato a sua vida pertence a Jesus? Você já se entregou a Jesus? Porque, por incrível que pareça, existem pessoas que ficaram em cima do muro, nessa indecisão, e acabam recusando o banquete da salvação, mesmo dizendo inicialmente sim. Ah, sim, eu vou. Mas na prática e no coração, recusam. Foram convidados para o banquete, mas preferem ficar do lado de fora. E aí vem a pergunta: como é que uma pessoa pode recusar esse banquete? E é o que fala, é disso que nos fala a segunda lição dessa parábola. A parábola da grande ceia, além de nos ensinar sobre o convite de Deus, ela também nos ensina, ou nos alerta, sobre as desculpas humanas. É interessante que, como a gente costuma dar desculpas quando a gente não quer fazer algo, né? Ou não quer participar de algo, nos falta muitas vezes a coragem de ser sinceros. Ou às vezes a gente não quer magoar alguém e a gente acaba dando desculpas. E Jesus também destaca nessa parábola esse aspecto e nos mostra as desculpas que aqueles convidados deram para não ir do banquete. E lembre-se que todas essas pessoas anteriormente falaram que iam ao banquete, confirmaram presença. Mas agora que o anfitrião pega o seu servo e fala: olha, vai lá e fala que está na mesa. Quando ele chega lá para convidar, para falar: ó, está na mesa, ninguém vai. Quer dizer, agora, depois que teve todo o trabalho de se preparar a comida, de se preparar o ambiente, depois que tudo estava à mesa, depois que o servo foi avisar a cada um que estava pronto, essas pessoas simplesmente afirmaram que não podiam ir. E elas tentam dar desculpas para justificar a sua ausência. E Jesus mostra 3 desculpas de 3 convidados. E nessas desculpas a gente pode refletir um pouco sobre as desculpas que as pessoas dão para não seguir a Jesus. A primeira desculpa eu diria que é a desculpa esfarrapada. Porque esfarrapada significa em farrapos, né? Algo roto, rasgado, ou seja, uma desculpa que não tem coerência. E ela está no versículo 18. Olha o que o sujeito fala. Está a imagem do campo ao fundo, né? Ele fala assim: disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Me desculpa, mas não vou poder ir. E que desculpa esfarrapada, porque quem compraria um terreno dessa maneira, sem primeiro ver como é que era o terreno? Você compraria um terreno assim? Sem ver tamanho, sem ver inclinação, sem ver se dá para fazer um bom fundamento? Você compraria um terreno assim? Eu tenho certeza que não.
Mas esse homem está dizendo que fez isso. Ele está dizendo assim, ó, eu comprei um terreno, eu preciso vê-lo agora. Mas digamos que ele tivesse sendo sincero. Se ele tivesse comprado o terreno, para que a pressa? O terreno não ia sair do lugar, o terreno não ia fugir. No dia seguinte o terreno ia estar lá no lugar certinho. Então ele podia ir para o banquete. Então o que ele está fazendo, sem dúvida, dando uma desculpa. Não tinha comprado terreno nenhum. Ele está dando uma desculpa para não ir ao banquete, porque essa era a verdade. Ele não queria ir ao banquete. Quanta gente não dá cada desculpa esfarrapada para não seguir a Deus, para não receber a Jesus, para não aceitar o convite de Deus. E você fala de Deus com a pessoa, você até convida a pessoa para ir na igreja. Aí a pessoa fala assim, eu não vou na igreja porque no verão fica quente demais. Aí você fala, eu vou convidar no inverno então. Vamos na igreja? Eu não vou porque fica frio demais. Não, mas agora instalaram o aquecedor, eu tenho alergia. Vamos na igreja? Não, está chovendo, eu não gosto de sair do carro e chove quando e fica aqui tudo molhado e fica úmido. As desculpas esfarrapadas. Mas tem uma outra desculpa. A desculpa das outras prioridades. Olha o versículo 19. O outro sujeito falou assim, olha, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E esse homem, então, ele compra 5 pares de bois para o trabalho do campo, e ele fala que ia experimentar os animais. Então, da mesma forma, se assemelha com a outra desculpa, né? Da mesma forma que ninguém compra um terreno sem antes ver, ninguém deveria também comprar boi sem verificar se esses bois vão conseguir fazer o trabalho. Então, em certos aspectos, é uma desculpa esfarrapada também, como a primeira. Mas o motivo que esse homem está apresentando aqui é que ele comprou os bois por uma necessidade de usá-los no campo. E pelo número de bois, a quantidade de terra que esse homem tinha era considerável para a época. O trabalho precisava ser feito. Ele não ia ter tempo para ficar comendo com os outros em banquete. Ele tinha que trabalhar. Como fazendeiro, ele estava ocupado com outras prioridades, estava preocupado com seus campos. Mas a verdade é a seguinte, da mesma forma que o terreno, né? Os bois iam estar lá no dia seguinte, o campo ia estar lá no dia seguinte. A verdade é que, ele não queria ir nesse banquete. Quanta gente que não quer seguir o evangelho e dá exatamente esse tipo de desculpa, a desculpa das outras prioridades. Eu vejo muito jovem dando essa desculpa. Esse negócio de fé em Jesus, de igreja, Deus, eu vou pensar nisso quando ficar bem idoso. Me aposentar. Primeiro que não sabe se vai chegar até lá, né? Claro que a gente quer que todo mundo viva muito tempo. Mas quem somos nós para adiar um convite que Deus está nos fazendo baseado num futuro que nós não sabemos? Segundo que, quando a pessoa faz isso, o que ela está dizendo para Deus é o seguinte, Senhor, deixa eu aproveitar a força da minha juventude, deixa eu aproveitar a saúde, a força, e eu vou te dar sobrinhas. É isso que a pessoa está dizendo. É como se pegasse uma xícara de café e o restinho desse para Deus. Não quer dedicar a sua força e o seu vigor, porque há outras prioridades, né? E lá no finalzinho, quando der um tempinho, se não tiver muita coisa para fazer, aí ele segue uma igreja. Essa é a desculpa das outras prioridades. E nós temos mais uma desculpa aqui, a desculpa religiosa. E essa desculpa é a mais original das 3. Porque olha o que diz o versículo 20. Casei-me, por isso não posso ir. Olha que desculpa boa, gente. E tem gente que dá essa desculpa, viu? Ele estava, na verdade, dando uma desculpa religiosa. Porque ele sabia que em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, diz o seguinte: quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo público. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa para se regozijar com a mulher que tomou. Então o que esse rapaz estava fazendo era pegar o texto de Deuteronômio, que realmente afirmava que o recém-casado não podia deixar a esposa sozinha, pelo menos por 1 ano, e ele estava aplicando a situação do banquete. Só tem um detalhe, porque o texto de Deuteronômio era em relação com o serviço militar, com a guerra e cargos públicos. Está dizendo no texto que não podia ir no jantar? Não. A verdade é que ele não queria ir no banquete, né? Então veio a desculpa. Não foi porque que ele casou, ele não queria ir. Irmãos, eu chamo isso de desculpa religiosa, porque é o que muita gente tem feito. Tem gente que usa da própria Bíblia
para não ir na igreja. Tem gente que usa da própria Bíblia para fundamentar a situação irregular na vida cristã. Eu já ouvi muito o seguinte: a pessoa vai conversar comigo e eu falo, vamos, tá. Ah, pastor, eu já sigo a Deus. Eu entendo Deus da minha maneira. Eu entendo Deus e Ele me entende. Eu já ouvi muito isso. E a questão é que Deus deve ser entendido como a Bíblia apresenta, e não como a gente acha que é. E muitos, na verdade, usam disso para se livrar de compromissos ou para justificar os próprios erros. Outra desculpa que eu ouvi muito: ah, eu sou uma pessoa religiosa já, eu faço boas obras, eu faço doações, eu faço obras assistenciais. E isso é muito bom. Mas de acordo com a Bíblia, obras não salvam. Jesus salva. As boas obras são evidência da salvação, mas não são a salvação em si mesmas. Enfim, nós temos aqui 3 tipos de desculpas que as pessoas geralmente dão. E eu vou dizer uma coisa aqui para você que pode até parecer radicalismo, mas se você for pensar, é exatamente isso que Jesus está dizendo nessa parábola. Porque o cerne da questão aqui dessas desculpas não é o tipo de desculpa que alguém pode dar em relação a Deus. O ponto central é que quando alguém apresenta desculpas para não se comprometer com o Senhor, é porque no fundo essa pessoa está negando o Senhor. Essa é a questão central aqui. As desculpas mostram que se está se negando comprometer com o Evangelho, que a pessoa está negando se comprometer com Jesus. E a essas pessoas que dão desculpas, cabe uma ilustração muito importante que serve como aviso. Certa vez, um jovem foi confrontado para entregar sua vida a Jesus. Mas ele disse ao pastor que não queria de jeito nenhum ser crente. Eu não quero ser crente. E o pastor perguntou o motivo. Por quê? E aquele jovem falou o seguinte: olha, eu trabalho num lugar onde as pessoas se dizem crentes. Se tem um cara lá que se diz muito crente, que vai na igreja, fala glória a Deus e tal, e ora, mas um dia o cara me deu um chute, o cara me agrediu, o cara quase me mordeu. E daquele dia em diante, eu decidi que nunca mais eu quero saber de crente, nunca vou ser um crente. E aquele pastor falou o seguinte: ó, escreve isso aí no papel. E o jovem, sem saber, escreveu no papel. O pastor pegou o papel, leu, tomou o papel, deu de volta para o rapaz, né? Papel dizendo que ele não queria ser crente porque ele foi agredido por outro crente. E falou bem assim para o rapaz: olha, pega esse papel, guarde bem esse papelzinho. Quando Jesus chegar no dia do juízo entre as nuvens e perguntar para você por que você o negou, se apresente esse papelzinho, explicando a ele que foi essa a razão que você não aceitou como Salvador. E aí você resolve com ele, com esse papelzinho. E naquela mesma noite aquele jovem se converteu. Então cuidado com as desculpas, porque desculpa esconde no fundo uma negação. E uma terceira lição dessa parábola para a gente terminar. A parábola da grande ceia também nos ensina e nos lembra da maravilhosa graça de Deus. O texto continua dizendo que aquele servo, depois que foi chamar aqueles homens, aquelas pessoas, e ouviu aquelas desculpas esfarrapadas, chegou até o seu senhor e falou: ninguém vai vir, né? Eles ignoraram o trabalho despendido no preparo da ceia, ignoraram a quantidade de comida, e aquele anfitrião que preparou tudo aquilo, obviamente indignado, imediatamente fala para o seu servo: olha, não vamos perder comida não, nós vamos servir esse banquete. E ele então estende esse convite aos discriminados da sociedade. Diz o versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, está feito como o senhor mandou, mas ainda tem lugar, está sobrando cadeira. 23, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Que grande lição sobre a graça de Deus essa parábola. Você sabe o que significa graça, mas eu vou te lembrar. Graça significa favor imerecido. É algo que a gente recebe de presente e a gente não merece aquilo. Porque se a gente for pensar, os primeiros convidados da parábola, eu acredito que eram pessoas de status social, pessoas riquíssimas, pessoas importantes. Mas e esses aqui? Será que elas mereciam estar nesse banquete?
Por méritos humanos, não. Mas elas foram com insistência convidadas até a casa ficar cheia. E isso mostra, meus irmãos, exatamente a situação do ser humano. É a nossa situação diante de Deus. A salvação que nós recebemos, ela não depende dos nossos méritos. Nós somos salvos ou somos convidados para a salvação, irmãos, não porque nós somos mais bonzinhos, não porque nós somos mais cheirosos, não porque nós somos mais bonitinhos. Repare que aquele servo convida para o banquete pobre, cego e aleijado da cidade. Pense na situação do ser humano. O ser humano é pobre, porque não conhece por si mesmo a riqueza do amor de Deus. O ser humano é cego, porque o pecado lhe obscurece a verdade. O ser humano também é aleijado no sentido de que ele é incapaz de andar em direção a Deus com as forças próprias. Mas Deus oferece o banquete da salvação para esse ser humano. E isso é graça. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então essa é a terceira lição dessa parábola. E ela tem pelo menos 3 aplicações. A primeira aplicação é que se você quer se comprometer com Deus, se aproximar da igreja, e tem algum receio de que Deus não lhe aceita, porque você fez coisas erradas na sua vida, ou porque sua vida está cheia de pecados no passado, tire esse pensamento enganoso da sua cabeça. Deus lhe recebe do jeito que você é. Deus aceita você do jeito que você está. Lembre-se lá da parábola do filho pródigo. O filho pródigo não precisou tomar banho para receber o abraço do pai. Depois ele tomou, né? Mas quando ele encontrou, ele não precisou tomar. Deus o recebeu como ele estava. Então, você pode ter feito coisas erradas, mas se você se arrepende disso e coloca isso aos pés de Jesus, Jesus te aceita. E a partir dali, ele começa a te limpar. Ele começa a te dar roupas novas. Se você chegou como um mendigo pelo pecado e sujo pelo pecado, Deus te dá roupas novas, as vestes da salvação. Deus pega você então e lhe traz junto à mesa e te serve um banquete da salvação. Então, não importa como você está hoje, se Deus está convidando você, está chamando você, você venha para o banquete, não dê desculpas, receba Jesus, se comprometa com Deus. As outras questões da sua vida, Deus vai acertando com o tempo, mas é graça, venha como você está. Uma segunda lição é que não há ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus. Todos que estão no reino de Deus vieram da mesma situação de pecado, dessas ruas aí do pecado e da miséria. Todos chegam sujos, todos foram alvos da graça de Deus. Por isso, haja sempre com humildade com as pessoas ao seu redor. Você veio do mesmo lugar que elas. Você foi trazido das ruas do pecado para a graça de Deus, para o banquete, para a mesa. Nunca fale para alguém, sabe com quem está falando, porque você não é nada assim como eu não sou. Nós somos cegos, pobres, aleijados, mas pela graça de Deus nós recebemos essa salvação. E a terceira lição é sobre gratidão. Você já deve ter ganhado um presente no qual você olhou e falou assim, né, eu não mereço, né? Pois eu quero lembrar você que a salvação é o maior presente que você já recebeu ou pode receber, porque é o presente da vida eterna com Deus. Você tem perspectiva, você é alguém vitorioso e agradeça a Deus por isso. Pare um pouco de reclamar, pare um pouco de reparar só no que dá errado, pare um pouco de olhar só para as coisas ruins e olhe para a graça de Deus e exercite a gratidão. Para concluir, Jesus encerra a sua parábola e termina com uma palavra de condenação para aqueles primeiros que recusaram o banquete. No versículo 24 ele fala assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados anteriormente provarão da minha ceia. Sem dúvida, esse foi um veredicto sombrio sobre aqueles que originalmente foram convidados e que deram suas desculpas, porque para eles não haveria uma segunda chance. E o que Jesus quer enfatizar aqui é a urgência da situação, porque o tempo está passando. O tempo está se acabando.
e logo as portas do banquete vão se fechar. E aqui vem a pergunta que eu já te fiz e vou te fazer de novo. Qual que é a sua situação em relação a esse banquete? Você está dentro do banquete ou você está do lado de fora? Você foi convidado para esse banquete, mas você apresentou aí as suas desculpas? Se você olha para essa parábola e percebe que você precisa decidir, decida antes que Deus feche as portas. E você que já tem participado do banquete da salvação, lembre-se que Jesus não entregou 10, 30, nem 40% de dedicação por você naquela cruz. Ele se entregou totalmente por você, 100%. E é isso que Ele espera do seu compromisso com Ele, como alguém que participa do banquete, alguém com compromisso integral. Que Deus abençoe a igreja, e que essa igreja possa estar nesse grande banquete, que em tese já está sendo servido, mas em encontrar o seu clímax quando Jesus voltar e resgatar o seu povo.